Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcio Amin, do Ministério de Doses do Sonho de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, no propósito de vermos a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos na leitura de número 299, que se encontra em Apocalipse, capítulo 19 e capítulo 20, Isaías, capítulo 65. Vamos dar início à leitura. Apocalipse, capítulo 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgo a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E o fumo delas sobe para todo o sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém e Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que os temeis, assim pequenos como grandes. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como o que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não jazas tal, sou teu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, que tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual chama é a palavra de Deus. E seguiam nos exércitos dos céus um cavalo branco, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e todos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, vivos, de servos pequenos e grandes. E vi a bestas e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os animais foram mortos com a espada que saía da boca dos que estavam sentados sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as suas nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em
suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder e a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. E acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e da cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e os foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foram achados, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Isaías capítulo 65. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo o dia, um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face, de contínuo sacrifício em jardins, e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto à sepultura e passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. E dizem: retira-te e não te segues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são o fumo no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei sim, deitar-me-eis a recompensa dos seus seios. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uva, dizem: não o desperdiceis, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Sarão servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de a colheita de gados, para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, o que vos esqueceis do meu santo monte, e os que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais vinhos para os destinos, também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança. Porquanto chamei e não respondeste, falei e não ouvistes, mas fizestes o que mal parece aos meus olhos, escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo. Eu vireis pelo vosso quebrantamento de espírito, e deixareis os vossos nomes aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová os matará.
e a seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus de verdade, porque já estão esquecidos das angústias passadas, estão encobertos diante dos teus olhos, porque eis que eu crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E glorificarei em Jerusalém, exultarei o meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança, nem poucos dias, nem velhos, que não cumpram os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos guardarão das árvores das suas mãos até a velhice. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para perturbação, porque são os sementes dos benditos do Senhor, e os teus descendentes com ele. E será que antes se clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, meus irmãos, agradecer ao Senhor por essa leitura que acabamos de fazer. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado e glorificado seja o teu santo e glorioso nome. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos deu, por mais este amanhecer, por este levantar. E agradecemos a Ti por mais essa leitura que acabamos de ver, Senhor. Peço a Ti que grave essa leitura na nossa mente e que possamos, ó Pai, viver ela a cada dia, Senhor. Que possamos meditar na Tua lei de dia e de noite. Senhor, dai-nos um dia abençoado na Tua presença, na presença do Espírito Santo de Deus. E que, Senhor, a cada um que está neste projeto de leitura, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar guardando e protegendo, meu Pai. Em nome de Senhor Jesus. Amém e amém.